Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberta, Leonacho, Suelen, Leia. Boa noite para vocês que estão chegando. É um prazer aqui a gente se encontrar mais uma vez. Ah, Maria Fernanda, boa noite. Olha o Reginaldo aqui, Roberta, Leonachos. Deixa eu chamar os nossos convidados. Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui hoje, no nosso encontro. Oh, Reginaldo, Salete, paz Deus, os convidados. Bom, Tudo bem, e vocês? bom, graças a Deus. Graças a Deus. Tô dando boa noite pro pessoal que está chegando aqui, ó. A Yara Bonomi, a Cleia tem líquido na trompa direita, isso me impede de engravidar. Ah, o líquido na trompa é hidrossalpinge, viu, Cleia? Pode dificultar sim. E estamos aqui com esse casal para contar a história deles, né? O Rubens chegando, a Alessandra Pereira, muita gente conhecida, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Reginaldo, Salete, emprestaram o tempinho de vocês aqui para nós também. É um grande prazer. Boa noite, Alessandra. Tá sumida, hein? E a gente aqui está esperando a história de vocês. A gente sabe que a história tem final feliz, mas hoje vai ser importante a gente falar, né, das dores, do sofrimento, do choro, da lágrima, que eu sei que a história de vocês tem muito, né? Teve Mas também muita. teve muita vitória, muita fé, persistência, né? Por isso que o título do assunto de hoje ficou Persistência, Fé e a Grande Vitória, né? E só algumas regrinhas básicas, Reginaldo e Salete, apesar de eu estar vinculado, né, com uma clínica de reprodução humana, de eu ser médico da área, para o pessoal que está em casa e para quem também quiser depois participar aqui da live, como vocês estão participando desse outro lado, a gente combinou de não falar nome de clínica e não falar do nome do médico que participou do tratamento de vocês, tá bom? Para as pessoas que quiserem participar se sentirem mais à vontade também, tá? Então, a gente tem essa regra. Queria aproveitar para falar para o pessoal que quem tiver vontade, que quiser participar, é só me mandar um direct, tá? Aqui para gente, no privado, e aí nós combinamos direitinho, mas o canal ele está aberto para todo mundo, tá? Quem quiser mandar mensagem pelo Fertilidade e Saúde também, gravar no Stories, é só me mandar o vídeo e eu publico também, desde que seja um vídeo para ajudar, né? Quem está nessa jornada, quem está com a dificuldade de ter um bebezinho e está trilhando esse mesmo caminho que vocês. Ó, a Alessandra Pereira falou que não vê a hora de buscar o bebê dela. Luiz Henrique Barros, boa noite, pessoal. Bom, Salete e Reginaldo, então eu vou passar a palavra para vocês. A gente sempre começa com vocês contando um pouco da história, né, da jornada. Fiquem à vontade para falar, tá bom? O pessoal vai entrando aqui, eventualmente eu vou dando uma interrompida para falar boa noite. A Juliana entrando, Lúcia Brizotti, todo mundo. Reginaldo e Salete, fiquem à vontade. Se vocês puderem chegar só mais um pouquinho perto do celular, para a gente ouvir melhor um pouquinho, tá? Aí, Boa perfeito. noite a todos. É, a nossa persistência começou em 2006, 2005, a gente se casou. Em 2007, é, eu tive uma vontade de ser pai muito grande e fomos buscar, né, a ser pai. E, e não, isso não acontecia. E a minha esposa os exames, tudo, tá tudo ok. E o problema era comigo, né? E cheguei a fazer duas cirurgias de varicoceles. Em 2007 eu fiz uma, 2008 eu fiz outras e não deu nada certo. Então fomos buscar na parte de fertilização. Certo. Agora com a minha esposa que ela
Ô, Reginaldo, só essa parte. Então, vocês. E como que chegou? Vocês estavam com dificuldade, aí vocês passaram por uma série de exames e aí descobriu a sua alteração. A minha alteração. Aí, em 2007, eu fiz uma e não deu certo. 2008, eu fiz a outra e também não deu certo. Aí, o médico falou que era só fertilização. E como eu tinha muita vontade de ser pai, eu corri atrás de todos os exames e uma persistência também que o qual a minha esposa também no momento não queria ser mãe natural e tinha um processo que vamos buscar prova com as próprias mãos. Então eu tive que quebrar esse paradigma com ela, que não era assim, que a gente podia buscar no meio da medicina, ao qual era a vontade de Deus também. Certo. Ô, Reginaldo, e nessa ocasião, quantos anos você tinha? Eu tinha 29. E você, Salete? 29 também. Também. É bem 29, interessante. 30 anos, nós dois. 29, né? Olha só, era um caso de varicocele, então, num casal jovem, né? E a primeira opção foi fazer a cirurgia para correção. Essa conduta até os dias de hoje é a recomendada quando não tem nenhum outro fator mais grave que leva à dificuldade para ter filhos e quando a idade da mulher permite e principalmente quando o nosso emocional também autoriza. Com certeza. E aí, irmã Salete, como foi? Aí, então, minha médica uma cartinha pra gente ir pro HC. Na época aí a gente aí foi onde a gente começou. Demorou bastante tempo, assim, para ser chamado, né? Aí quando a gente foi chamado em 2013. Sim. 2013, aí começou nossas transferências em 2015, né, Reginaldo? 2015. Em julho de 2015 foi minha primeira captação. Em dia 4 de setembro foi o meu primeiro teste. O dia do meu primeiro teste, para mim, foi assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Olha que para me tirar o sono é difícil. E nessa noite eu nem dormi. Passei a noite, assim, acho que umas 3 horas da manhã eu já estava acordada, não via a hora de amanhecer o dia para fazer o teste. Aí fiquei assim tão empolgada, eu tinha tanta certeza que ia dar certo, tanta, que eu cheguei até comprar roupa para para comemorar, para sair à noite para comemorar. Fiz até reserva num restaurante bacana aí em Ribeirão para ir para poder à noite comemorar a nossa gravidez. Aí foi. Quando chegou no dia, o primeiro negativo. Muito interessante, irmã Salete. Olha o que você está colocando para a gente. É típico do casal que faz o primeiro tratamento, que está indo para a FIV, entrar no mundo encantado da fertilização in vitro. É exatamente isso que a gente acaba vivenciando. Porque para a gente é um processo completamente novo, a gente está recorrendo a uma parte bem específica da medicina e a gente começa a materializar o nosso sonho porque nós controlamos todas as etapas da FIV. Nós controlamos o uso do medicamento, nós controlamos a obtenção dos óvulos, nós controlamos o momento que o espermatozoide encontra o óvulo, controlamos o momento que o embriãozinho está ali, você está tomando remédio, e aí é muito comum, num primeiro tratamento, Salete, a mulher realmente partir, né, para esse mundo encantado, esse sonho que nem vocês estão contando para gente. E aí, conta para mim depois como foi. Depois do primeiro teste, É. aí o mundo caiu da minha cabeça. Na hora eu Você fiquei tinha assim, mais embriões? tinha bastante. Tinha mais 9. 9 embriões. Tinha mais 9 Certo. milhões. Mas aí foi aquele choro, né? Nossa, foi assim. Eu não consegui não consegui fazer mais nada à tarde. Na época eu trabalhava de segunda a sábado e eu sempre tinha uma folga na semana. Eu deixei para pegar minha folga na sexta-feira para eu poder comemorar, né? E Uhum. aí, mas foi diferente. A minha folga da tarde foi para deitar na cama e chorar a tarde inteira.
Chorar, ficou naquele luto, né? E você Foi, demorou para sair do luto, Salete? ai, uns 15 dias, até uns 15 dias. Mas como eu tinha bastante embrião lá ainda, ao mesmo tempo eu pensava, não foi dessa vez, vai ser de outra, vai ser na outra, vai ser na próxima. Eu fiz o meu teste dia 4 de setembro de 2015. Quando foi dia 12 de dezembro de 2015, eu já estava fazendo um outro teste. Nossa, foi rápido então. Gente, mas olha só o que que nós estamos ouvindo. Vocês vão saber toda a história deles, mas ela lembra da data do primeiro teste, para vocês verem como a fertilização in vitro, ela marca a vida da mulher, marca a vida do homem, marca a vida do casal e marca a vida do médico também. Quando a gente se envolve com todo o processo, nós não chegamos ao ponto de lembrar a data, mas é um marco na nossa história, sem dúvida nenhuma. E interessante, Salete, que você está colocando, que o luto ele faz parte da nossa recuperação emocional, do nosso crescimento, do nosso olhar para o futuro com esperança. A gente precisa chorar, precisa entristecer, precisa ficar na cama, precisa ter o luto. Mas quando ele é muito prolongado, isso já passa a ser fora de um quadro saudável e passa a ser patológico. Mas olha como você conseguiu, né, recuperar rápido e foram persistentes. E aí? Aí, no mesmo ano, dia 12 de dezembro, estava eu novamente para fazer outro teste. Cheguei lá, bem confiante novamente, mas aí já pensei assim, eu vou embora, vou esperar eles ligarem para mim, né? Mas eu falei, não, vou esperar. E acabamos esperando, né? Isso. Segundo também. Segundo também. Aí entramos na sala, a médica toda simpática. Mas eu já percebi que o olhinho dela, do jeito que ela me olhou assim, eu falei assim, é mais um negativo. Aí ela foi explicar pra gente, aí falou, né, você é uma agraciada em ter bastante embrião, você é uma forte candidata, então você não pode se frustrar, vamos em frente. Aí, quando foi em fevereiro, a gente estava fazendo o teste novamente. Era sempre assim, de 2 em 2 meses. Eu descansava um mês, no outro mês eu fazia outro. E aí, em fevereiro, estava eu fazendo novamente. O de fevereiro, para mim, foi meio, bem complicado. Porque a gente ficou lá, demorou mais do que as outras vezes. Então, a hora que começou a demorar, e muito, né, Reginaldo? A gente já começou a ficar meio, mas o que será que está acontecendo? Aí, finalmente, o médico saiu e a gente falou o que mesmo, Reginaldo? Que o meu teste tinha dado ectópica. Gestação ectópica? É. Para quem não sabe, gestação ectópica é a gestação na trompa. Então, foi isso que foi passado pra gente. No entanto, eu fiz vários beta, né? Fiquei indo, cada 3 dias eu ia lá, não lembra? Isso. Não era gestação química? Química, exatamente, é isso mesmo, A química. gestação química, pessoal, é quando tem o beta-HCG positivo, mas é um valor muito baixo. E entre o teste de gravidez e o primeiro ultrassom, a mulher acaba sangrando. E aí tem que fazer, às vezes, o acompanhamento da evolução desse beta, porque pode ser uma gestação ectópica. Isso, eu lembro que o médico falava para mim, ele não pode subir o seu beta. Uhum. Então é por isso que não... ele ia evoluir para uma ectópica, é isso? Isso. Ah, agora que eu entendi. Então, aí a gente, mas eu falei assim, bom, se dessa vez quase deu certo, mas não deu, a outra vez dá. Aí fomos para a quarta vez, mais um negativo. Aí eu já nem quis ficar lá na quarta vez. Esperei ligar. Aí me ligaram, aí vim para casa, peguei uma folga porque eu sabia que o dia ia ser complicado. Vim para casa, aí me ligaram falando, falei, tudo bem, então vamos fazer a próxima. Aí eu já estava indo para a quinta. Aí acabava nossos embriões, né? Isso. Porque da primeira captação da gente... Vocês transferiam de 2 em 2? 2 em 2. No último a gente transferiu 3. 3. Nessa altura do campeonato, você já estava com quantos anos, mais ou menos? Ah, já com 38. 38.
38. 38, certo. Aí então foi a primeira FIV ou foram 11 embriões? 11 embriões. 11 embriões e 5 transferências. Uma gestação química e todas as outras negativas. Ah, teve gente que perguntou aqui se a FIV dava certo na primeira. Olha só, vocês estão vendo a história do Reginaldo e da Salete, que a FIV pode ter uma jornada longa, né? Mesmo você tendo bastante embriões. Certo, e aí, Salete, depois desse monte de negativo, o que passava na cabeça de vocês? Vocês dois conversando em casa, teve algum conflito entre vocês dois? Um queria desistir, o outro queria continuar. É, Quando você viu uma mulher grávida na rua, isso te trazia sofrimento? Como foi, Reginaldo, pra gente? isso trazia sofrimento porque como eu que incentivei a ela aí, eu que procurei a clínica, eu que fui atrás dos papéis para poder fazer, então eu me sentia culpado de ter colocado ela, eu coloquei ela numa fria, ao qual para a mulher é mais difícil, apesar que o homem sente também, mas eu me sentia mal porque tinha colocado ela lá. Eu acho que eu coloquei ela numa fria, né? E vendo ela mal, eu me sentia mal também. Certo. E você se sentia culpado porque o exame tinha dado errado, né? Alterado, na verdade. O exame tinha dado errado, ao qual no começo ela não tinha vontade de fazer, né? Depois eu queria. Aí depois ela queria fazer, né? Que pôs na mente que ia dar certo, mas não foi bem assim. Então, aí a jornada ficou longa, mas a gente sentir culpa também faz parte do enfrentamento da doença chamada infertilidade, né? É muito comum a gente achar que, como o exame que a gente fez que está alterado, que a gente é responsável por aquela dificuldade. Mas a infertilidade é do casal, né? Ninguém consegue engravidar sozinho. Até hoje consegue, mas precisa do espermatozoide ou precisa do óvulo, né? E acho que esse enfrentamento foi um crescimento, então, para vocês, do ponto de vista conjugal, né? Sim, foi um crescimento. Foi. Muito, né? E me fala uma coisa, Salete, quando você saía na rua e encontrava uma mulher grávida na rua, alguém com um bebê no colo, qual que era a sua reação? Você tinha alguma reação específica ou aquilo te trazia sofrimento ou para você já era indiferente? Ah, eu ficava triste. Fica, Eu né? ficava, eu É, ficava triste. Eu pensava assim, gente, umas meninas novinhas, aí vai ali na esquina e volta grávida, e por que que eu não consigo? certo. Ó, eu hoje fiz um post, né, contando exatamente isso. É uma inveja boa que a gente tem, né? É uma Isso, É, inveja de inveja boa. sofrimento, mas é uma inveja boa. E a inveja, esse tipo de inveja, de querer evitar mulheres grávidas, querer evitar pessoas com bebê no colo, faz parte também da reação normal que o casal tem para enfrentar a infertilidade, né? Bom, mas aí vocês fizeram a primeira FIV com 5 transferências. E aí? aí partimos para a segunda fertilização, né? Para segunda. Aí foi já em. Não lembro bem a data, eu lembrava de todas as datas. Mas depois que eu tive minha nenê, sabe quando dá, assim, nos primeiros meses que a gente esquece de tudo? Uhum. Apagou umas coisas da minha mente. Certo. Aí a gente fez mais uma. Aí falaram pra gente, o médico falou pra gente que a gente tinha que fazer, como a gente tinha bastante embrião, os embriões da gente eram até de boa qualidade, os óvulos, né? Eram até de boa qualidade. Mas eles iam levar eles a Cisto, né? É No isso. segundo. Na segunda. Eu tive mais 9 embriões. Certo. Aí, Desse 9 sobrou 3. nesses 9 sobrou 3. Certo. Aí a gente transferiu 2. 2. E um, na hora do descongelamento, ele. Não, transferiu 2, depois mais um. Mais um, né? Foi no terceiro. Então foram 6 transferências. Ah, transferiu as duas vezes. Então, mais 2 transferências, total de 7 na segunda. 7 na segunda. Foi pra E segunda. negativo. Todos negativos. Aí Certo. nunca mais tivemos nenhuma química.
Foi todas negativo mesmo. Bom, mas e aí, com 7 negativos, o que passava na cabeça de vocês? Aí no sétimo negativo, para mim, foi bem difícil. Uns eu aceitava melhor, outros nem tanto, mas o sétimo para mim foi bem difícil. O porquê? Foi no dia 26 de dezembro de 2016. Eu faço aniversário dia 28 de dezembro. E eu tava fazendo 40 anos. Aí pesou a idade. Eu achava que seria meu presente de aniversário e de final de ano. Foi assim, uma coisa tão difícil que assim, eu me recordo, uma coisa assim que eu não vou esquecer nunca. A gente saiu assim, tão sem rumo, que a gente se perdeu no caminho. Não foi? Perdemos no caminho. Se perdemos. A gente saímos de lá, a gente ia passar, era uma véspera de feriado, não, tinha passado o feriado, 26 de dezembro. A gente ia passar a gente ia no shopping resolver algumas coisas, e aí a gente se perdeu. A gente se perdeu no de Ribeirão, a gente não sabia onde estava. Lembra? Quando a gente acabou saindo fora da cidade, foi uma coisa. Olha que o Reginaldo é nascido e criado aqui, ele conhece Ribeirão inteiro. E se perdeu lá dentro. Aí viemos para casa, aí a gente ia fazer no próximo ano, né? A gente ia continuar aí para terceira captação. Aí quando ia fazer a terceira captação, entrou de greve. Não, foi reforma. Reforma. Aí ficamos uns 8 meses parados, e minha idade Avançando. Aí quando a gente fez, aí, bom, agora já está no finalzinho, né? É dessa vez. E fui com toda a fé, com toda a confiança. Pela 8ª vez, mais um negativo. Quantos embriões na terceira? Mais 10? Mais 10. Não, mais 7. Mais 7. Mas só 3 chegaram a abraço. Certo. Daí a gente transferiu 2. E um, na hora que transferir, o descongelamento, ele... Perdeu. 8ª transferência, né? Isso. 8ª. Aí transferi mais um. O último que tinha. Transferiu mais um, o último que tinha. Aí no último, como era, nem fui lá para fazer o exame. Eu estava tão assim desgastada, tão assim, como teve uma que participou da live, que um dia ela falou que olhar naquelas cadeiras lá estava causando tanta depressão. Ela falou isso, eu lembrei de mim. Falei assim, só a gente olhar, saber que a gente tem que sentar naquela cadeira e esperar. Aí eu nem fui lá, levantei cedo. Você estava com 40 anos nessa fase? Já estava com 40. 41. Já estava para fazer 40, já estava fazendo próximo a 41. Certo. Aí passei no laboratório, olhei o exame, saí do trabalho umas 3 horas da tarde, passei lá, peguei, nem abri. Falei, vou deixar para abrir em casa, esperar o Reginaldo chegar, que a gente abre o exame, né? Que eu abro junto com ele para ver, né? Aí ele chegou em casa e perguntou para mim assim, e aí, você abriu o exame? Eu falei, não, vou dentro da minha bolsa. Peguei, ele abriu, ele falou assim, infelizmente mais um negativo. Aí eu fiquei, sabe, acho que eu já não tinha mais nem... Acho que eu já não tinha mais nem lágrima para chorar. Fiquei só assim, muito triste, muito desiludida, muito, sabe, com perdão a expressão, eu fiquei assim, perdida, eu não sabia que rumo eu tomava, sabe? Aí, além disso, fomos fazer terapia, né, que aconselho todo mundo a fazer, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, de fazer terapia, tanto eu como ela. Ô, Reginaldo e Salete, e você falou da terapia, esses negativos impactaram em outros cenários da vida de vocês?
Em parte, sim. Em parte, o relacionamento começou a dar uma esfriada. Certo. Em parte, sim. E no Porque trabalho? assim, eu não, que nem eu sentia o pessoal em parte de gozação, os outros falando, vocês não vai ter filho, larga a mão disso, pra que isso, pra que ter filho no momento de hoje? Mas era o nosso grande sonho, o meu sonho de ser pai, Uma cobrança da sociedade, né, Reginaldo? cobrança da sociedade. Certo. E aí parece que aperta a ferida quando falava isso, né? Apertava a ferida, porque eu chorava. Eu É. chorava, não era pouco não, era muito. O E você meu sonho era o sonho maior que o dela. entendi. E você tinha alguma resposta para essas pessoas ou você ficava quieto? Você chegou a evitar de ir nos lugares para não ter que ouvir os comentários? Chegava, Ixi, evitei muito. muito. Uhum. É. Essa é uma estratégia que a gente pode usar para tentar diminuir o sofrimento, né? Se a gente não está preparado para lidar com essas situações, é bem interessante o casal eventualmente evitar esse tipo de contato, né, de relacionamento, mas a longo prazo isso pode trazer prejuízo. Então, uma dica que eu deixaria para o pessoal aqui em casa, né, que está assistindo a gente, é a gente imaginar a nossa reação diante de uma pergunta, né, desagradável como essa que o Reginaldo recebia, fazia ele chorar, porque se você se prepara para receber aquela pergunta, é como se a sua parte emocional já estivesse ali né, em alerta para já resolver o problema e se proteger disso tudo, né? Isso é importante para a gente poder realmente superar, né, essa situação. Só fazendo um parênteses, Reginaldo e Salete, uma vez eu estava numa confraternização e tinha um amigo, muito gente boa, assim, né? E lá tinha um casal que tinha feito o tratamento comigo e não tinha engravidado. Eles têm 2 embriões ainda congelados, eles fizeram uma transferência e eu estava andando, de repente eles me chamaram, esse meu amigo, que é em comum deles também, né? Ô Anderson, vem aqui, vem aqui. E aí tava o casal lá, eles me olharam meio assim, sem graça. Ele falou, ô, Anderson, conversa com esses dois. Não tem filho até agora, Anderson. Eles olharam para mim e ficaram brancos, sem reação. E ali na hora eu tive ali, graças a Deus, um jogo de cintura para cortar o assunto, emendar né, outra ideia ali para poder quebrar tudo isso. Porque infelizmente a gente tem a cobrança da sociedade, mas as pessoas não sabem que vocês estão às vezes enfrentando, ou se sabem, não expressam, né? E o grande problema é que muitas vezes o casal que enfrenta uma jornada longa como a de vocês acaba enfrentando o luto sozinho. Hoje a ciência coloca para gente que o negativo, Salete e Reginaldo, que vocês passaram, se compara a sentimento de luto. Só que diferente do luto de perder uma pessoa viva que a gente já conhece, é que a gente tem o apoio social, o apoio da sociedade. Tem o velório, tem o funeral, as pessoas vão lá, estender o ombro, chorar com a gente. Agora, no luto dos negativos, a gente não tem esse suporte. E muitas vezes o casal no começo, às vezes até divide com outras pessoas, né? Mas divide com outras pessoas, mas acaba não dividindo toda essa história. Você chegar a dividir com todo mundo? Algumas pessoas sim. A parte do meu trabalho, eu conversava muito com o pessoal, chegou até a impactar no meu trabalho, no desenvolvimento, que eu não conseguia desenvolver o meu trabalho. Chegou a impactar tanto pessoal como profissional. Certo. Ó, a Miriam está falando para gente que a primeira FIV dela deu negativo, mas na segunda deu certo. Jornada boa, hein, Miriam? A Vanvan Duarte comentou o seguinte, Salete, ó, acho que toda mulher pensa assim, né? Por que comigo? É verdade, muita mulher, na fase principalmente da negação do processo todo, eles acabam tendo uma percepção de que elas estão sendo injustiçadas, né, Salete? Ela saiu um pouquinho? Não, a Celeste está aqui. Ok. Tá... Certo. Ô, Salete, e aí então, e conta depois pra gente, como foi? Depois,
Aí a gente ficou assim, não, vamos tocar a nossa vida do jeito que tá mesmo. E a gente não. Acho que a gente não nasceu para ser pai mesmo. Ele falou, acho que a gente não nasceu para ser pai mesmo, você não nasceu para ser mãe, então vamos ficar em paz. E isso foi em dezembro, que foi a última, e eu me lembro até hoje que quando foi a última, do último negativo, o doutor falou pra gente, é, agora é um momento de fé, ore bastante, busque a Deus, que tudo vai dar certo na vida de vocês. E aquilo lá entrou uma fortaleza no meu coração, que a gente persistiu, só que a nossa persistência só estava no negativo. E estava faltando algo, porque nas 8 tentativas, não sei se foram tentativas erradas, porque tanto não estava preparado psicologicamente, como mentalmente, espiritualmente. Não tinha aquela preparação que acho que combina tudo para dar um positivo. Tanto psicologicamente, ter apoio, muito apoio, ter muita disciplina mental, ter muita disciplina em psicólogo, terapia ajuda muito, como ajudou a gente a pensar um lado positivo, aprender um lado positivo e um lado de fé, que foi a maior esperança que eu tinha colocado no meu coração. E eu não tinha desistido ainda. Na hora que a gente foi lá no fundo do poço, que a gente foi lá embaixo, parece que veio uma mão e nos trouxe de volta, falamos, vamos tentar, que agora a nossa mente está boa e vamos buscar com fé. E isso a gente foi, fez mais exames, procuramos se vamos fazer para um óvulo doado. Foi a nossa intenção na hora. Ele falou, não, vamos fazer com os óvulos de vocês. Só que nesse período a gente ainda não estava tão preparado, porque assim, a gente saímos do último em dezembro e em março a gente procurou novamente. E nesse período a Salete teve cachumba. Ah, A Salete teve cachumba. Isso adiou mais um pouquinho que a gente foi se preparando, tanto mentalmente, espiritualmente e pedindo a Deus, orando que ia dar certo. Foi uma coisa assim, que eu tomei a vacina no dia. Eu lembro que eu tomei assim no final do mês, quando foi mais ou menos no meio do próximo mês, eu tava com cachumba. Eu tinha tomado a vacina da cachumba. Já você estava tudo pegou essa preparado para a vacina. gente fazer a próxima. Olha só. Que Aí tive que interessante, esperar mais hein? uns 3 meses. Aí você estava com 41 já. 41. E aí, como foi sua resposta, Salete? A minha resposta, como sempre, foi boa. Teve Foram quantos mais embriões? 11. 11 embriões. Aí você Ai, transferiu. Aí foi para braço, né? Restaram 3. Uhum. E aqueles 3, eu falei assim, agora, Senhor, é a última. E a madrugada orando, pedindo a Deus que a nossa vitória ia chegar. E pedia, conversava muito, buscava, e nisso foi um momento de fé, buscando a palavra. E um amigo meu falou assim, ó, eu sinto hoje que era para mim ter vindo na igreja. E aquela pregação, ele via uma criança andando no corredor da igreja. E ela anda muito nos corredores da no igreja. corredor, ela não para. Ela não para. E a gente foi se apegando naquela fé que ia dar certo. E estava bem tanto mentalmente como espiritualmente e fomos buscando aquela fé, orando, pedindo que ia dar certo. E só tinha aqueles 3 E que era a única tentativa que a gente tinha. a qualidade no microscópio era boa? Vocês lembram? Era boa, Boa. É. era boa. Fez a nona transferência.
Colocou A 10ª. a 10ª. A 10ª. Então foram duas da última, né? Aí, Não, foi uma. uma só da última. Uma É. só. Aí colocou os três. Colocou dois. 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 Aí veio o tão esperado positivo. Aí a gente ficamos um pouco. A nossa fé cresceu, mas ela ficou meio assim. Era para ter feito 12 dias depois, 15 dias. A gente foi indo, acho que ela fez no 20º dia. Ela não tinha coragem de fazer. Eu não tinha coragem de fazer. Muito trauma, né? Muito trauma, já o 10º, né? Aí eu falei assim, ai, Reginaldo, espera um pouquinho, vamos deixar esse teste mais pra frente, não vou fazer no D11, não. Aí a enfermeira me ligava, você fez o teste? Eu falava assim, eu vou esperar mais um pouquinho. Ela falou assim, faça o dia que você se sentir preparada para fazer. E só não deixe nos pessoal o resultado. Aí a gente fiz num domingo de manhã. Aí a hora que a gente fez o teste no domingo de manhã, o Reginaldo saiu de manhã para comprar o teste, comprou o teste, o melhor que tem, aquele que vem escrito grávida e não grávida. Quando eu fui fazer o teste, ele entrou atrás de mim. Ai, deixa eu fazer. Colocou o teste do lado errado, o teste pifou. Ai, meu Deus. Aí eu falei, agora você vai comprar outro. Aí ele saiu para comprar o outro, aí ele fez ele comprou o médio, que cruza. Aí mal colocou, Ó, já a veio. Vitória aí! Ó, princesona! Ô, Vitória! A Nelly Vitória, né? É, Linda! Oi! ela tá brava, ela quer dormir. Ela quer dormir. Ela dormiu de Bom, olha aí, ó, tão esperado. É, Que bênção. E aí, fez o teste errado. fez o teste errado, aí foi lá, comprou outro, aí eu fiquei assim na hora. Eu comecei a rir, que eu não parava mais. Eu comecei a rir do jeito que ele fala, do jeito que ele ficou. Eu ria do jeito que ele ficou. Eu falei, não, espera mais um pouco. Vamos esperar fazer o sangue, daí a gente tem certeza, não vai sair contando isso pros outros. Ele já queria sair contando pros outros. Eu falei pra ele, não, Reginaldo, sai devagar, porque se você falar isso pros outros, se esse beta parar de evoluir, você vai ter que sair desmentindo, você vai ter que sair contando, você vai ter que contar para as pessoas de novo que parou de evoluir. Aí a gente esperou o primeiro ultrassom, aí já tava lá o coraçãozinho da sapequinha ali batendo forte. Aí foi aí veio a Anela Vitória. Nela Vitória. E olha que interessante que você foi falando, Salete, que você teve 9 negativos. E agora nasceu a sua princesa, claro que as cicatrizes estão aí para trás, o luto que vocês vivenciaram e tudo mais, mas muita coisa passou. Você conseguiu virar a página, né? Graças a Deus. Aproveitando isso, olha o que a Lúcia fala pra gente, a Lúcia Brizotti, que até hoje, 22 anos depois, ela se irrita com questões, né? Talvez ela esteja falando pra gente por que comigo, né? É bem interessante, né, esse tipo de colocação, porque, na verdade, o tempo pode ser um grande aliado na nossa vida, né? E para a gente superar alguns traumas, a gente realmente precisa começar a focar mais na solução e não ficar olhando tanto no problema, né? Porque quando a gente fica olhando para o problema, a gente não sai do lugar, né? E aí, Salete, quando você pegou então esse teste, que você ouviu aquele coração, aí te deu segurança de fazer o pré-natal? Aí me deu segurança. Aí eu já fui atrás do. Aí o dia que o médico fez meu ultrassom, ele falou assim, hoje pra mim é um dia bem difícil. É um dia porque ele quis dizer assim, que não é todas as gravidez
que depois do beta continua evoluindo, né? Uhum. Aí a hora que ele colocou o aparelho, que ele falou, tá aqui. Nossa! Aí Aí, só que em momento algum depois do meu beta, depois do teste de farmácia, aí no meio da semana eu fiz o beta, eu tive alguma assim, achando que eu ia perder, que eu não ia levar a gravidez adiante. Em momento algum, nunca, não tive em momento algum essa insegurança. e a sua gravidez foi tranquila? Super, super tranquila. Não teve nenhum problema, nenhum intercorrente? Eu até esqueci que eu tava. Opa, travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Então, vocês estão ouvindo aqui, daqui a pouco eles voltam, vocês estão ouvindo a história de um casal que passou por 4 fertilizações in vitro, foram 10 transferências embrionárias, e ela tinha começado o tratamento lá em 2015, quando ela estava por volta dos 34 anos, 33, e engravidou aos 41 anos com o óvulo dela. Isso é prova, pessoal, de que a idade é sim um fator importante, tá? É um dos fatores mais importantes que a gente tem. Ah, entendi. Depois eu falo aqui, Lúcia. É um dos fatores mais importantes que a gente tem é a idade feminina, mas a gente não pode esquecer que os folículos que se apresentam mensalmente na mulher, eles variam em qualidade. Prova disso é a própria Salete. Ela já tinha formado quantos embriões? Foram 9 transferências. E ela engravidou mais velha. Minha irmã foi a mesma coisa. Com óvulo de 33 ela não engravidou. Com de 35 ela engravidou de gemelar e nasceu um deles, né? O outro logo no começo não foi. Então a gente sabe que a leva de folículos que se apresenta, ela muda de um mês para o outro. Por isso que é importante a gente ter a persistência. E para ter a persistência, é fundamental a gente saber que o ser humano tem limitação biológica natural para engravidar. E essa limitação ela está relacionada principalmente com a produção de embriões geneticamente alterados. Síndrome de Down, síndrome de Turner, outras doenças genéticas. Nós formamos muitos embriões alterados e o próprio organismo, percebendo que aquele embriãozinho está alterado, não deixa a gravidez ultrapassar além da menstruação. E aí a mulher não tem atraso menstrual, consequentemente, não tendo atraso, ela não vai fazer o diagnóstico da gravidez. Na FIV, qual que é o grande dilema, pessoal? Que tudo que a gente faz é antes desse atraso menstrual. A gente trabalha naquele período do invisível. E isso passa para a gente uma sensação de controle, de conforto muito grande. Porque você materializa toda a jornada que você está vivenciando. Mas a vida, aquela parte final, ela não está no nosso controle. E aí é que é difícil da gente aceitar isso de forma mais racional. Então, se você está enfrentando uma jornada longa da FIV, está chorando, realmente está sendo difícil para você continuar essa jornada, você primeiro precisa entender que o problema não é seu. O problema não é do médico que está conduzindo o seu caso, se você está segura com ele, a clínica, se você está com confiança nela. O problema não é do profissional, não é da clínica, não é de vocês. O problema, pessoal, é da espécie humana. Todos nós temos limitações naturais para engravidar. A minha esposa, ela teve um aborto. Né? Eu nunca vi um ultrassom tão alterado na fase inicial da gravidez como o desse meu filho. Né? E foi difícil para a gente superar isso como paciente também. A gente também teve o nosso momento de luto, o nosso momento de reclusão, de sofrimento. Mesmo a minha esposa sendo médica, eu sendo médico, vivenciando com isso todos os dias, a gente tem que entender que nós, humanos, temos essas particularidades. Então, se você está com uma jornada longa, o mais importante, diante daquele momento conturbado, é pousar o avião, colocar as cartas na mesa para rever as estratégias, mas vocês veem que o controle da vida não está na nossa mão. Então, é fundamental, para quem vai enfrentar a FIV, ter a gestão do que ela tem capacidade de controlar. E o que a gente pode controlar, pessoal, são as nossas emoções. É a forma como a gente lidar com a frustração, como a gente vai lidar com a perda, como a gente vai lidar com o luto. Porque se você vencer as limitações da sua mente, ela vai te dar força para fazer o que esse casal fez, que foi o quê? Persistir, acreditar que por mais difícil que a situação parecesse, eles estavam ali naquele momento
com esperança, estou tentando chamar eles de novo, tá? Eles estavam com esperança de que tudo ia ser diferente, né? Então a gente tem que ter o conhecimento da parte biológica. Voltaram. Estou aqui fazendo um parênteses. Tem que ter o conhecimento da parte biológica, tá? Para você não achar que o problema é seu. Você vê, a Salete começou jovem e foi com 41 anos. Jovem ainda, né, Salete? Mas, só aproveitando aqui, ó, Deus abençoe a deusa, é a deusa da minha vida essa, viu, gente? É minha mãe. Deus abençoe a Nelly Vitória. Eu tenho uma sobrinha que é Vitória também, viu, Salete? A Lúcia, a Lúcia colocou aqui, ó, que ela diz pra gente que foi em relação a quem vai na esquina e já engravida sem querer. E às vezes quem quer enfrenta essa jornada, dá a impressão que a gente está sendo injustiçado, né? O Milagres das 40 Semanas, o milagre das 40 semanas está falando assim, exato. Coloquemos nas mãos de Deus o que não está no nosso controle. E fé na espera. Fundamental isso. Para ajudar vocês, pessoal, uma dica que eu dou, até tem um vídeo que eu publiquei, acho que semana passada, essa semana, que você pode colocar no papel ou construir isso com o seu médico, uma lista que vai ser dividida em duas colunas. Uma, o que você tem o controle na FIV e o que você não tem o controle na FIV. E você vai elencar os itens embaixo dela. Para diminuir a sua ansiedade e o seu estresse, você vai materializar aquilo numa lista escrita e você vai focar naquilo que você tem controle. No que você não tem controle, você precisa deixar de lado para diminuir a carga que chega para você aí ao longo desse processo todo, né? Bom, Reginaldo, mas aí vocês comentaram então que foi um pré-natal tranquilo, né? E a reação das pessoas, né, que conviveram, porque vocês tiveram um apoio, né, de pessoas da sua confiança. Isso faz parte também e é muito bem-vindo para enfrentar esses lutos, para enfrentar essa jornada longa. Como é que foi? Vocês fizeram chá revelação? Não chegamos a fazer, mas assim, quando a gente demorou, foi para a primeira ultrassom, depois 2, 3 meses, que fizeram a surpresa para você, suas amigas. Não, dias depois. Dias depois a gente falando, aí o pessoal fez a camiseta, titia tal, cantaram uns louvores e uma surpresa bem gostosa. Quer dizer, que o pessoal estava nos apoiando, pessoas amigas. Então foi muito gostoso, foi muito. Certo. O pessoal chorava junto com a gente, pela Certo. vitória que a gente tinha alcançado. Bom, Reginaldo e Salete, mas agora vocês que já estão do lado de lá, no Porto Seguro, com uma bênção aí na vida de vocês, qual a mensagem que vocês poderiam deixar para quem está começando, né, a jornada, ou para quem está no meio dela, que já perdeu a esperança, que já não consegue mais enxergar uma luz no fim do túnel e acha que tudo está perdido? Não desistir. Porque todas as pessoas, os que não, só não, de quando eu comecei até hoje, as pessoas que eu tenho contato, só não conseguiu quem desistiu. É persistência mesmo. E é Muito interessante. persistência e paciência. E fé. E fé. É bem o título do assunto de hoje. A persistência, a fé para alcançar a grande vitória, né? Ah, olha, travou aqui um pouquinho, pessoal. A gente já está chegando aqui no fim, tá, pessoal? Então, nós ouvimos essa história de resiliência, de persistência, de fé, de coragem, de ousadia. Ela começou o tratamento aos 35 e engravidou aos 41 anos. Então, a mensagem que fica de hoje é para não desistir, pessoal. E dialogar com o seu médico, conversar com ele sobre estratégias, rever também o que vocês podem buscar de ferramentas para ajudar a suportar essa carga emocional. Eu costumo dizer, pessoal, que o maior negativo na vida de quem enfrenta a fertilização in vitro, ele não está no resultado do exame. O maior negativo, ele está na mente.
Ele está na forma como você vai enfrentar do ponto de vista emocional tudo isso. Porque muita gente acha que está com o controle na mão e o controle não está nas mãos. Então, a partir do momento que a gente aceita isso, a gente entende, a gente busca suporte para passar por tudo isso, a gente tem uma jornada mais tranquila e essa tranquilidade nos permite tomadas de decisões mais equilibradas e como um time, como uma equipe, casal, médico, clínica, a gente agir para ir em busca do bebê. A Miriam fala que nós não podemos nunca desistir. Deus sabe a hora certa de tudo acontecer, com certeza, viu, Miriam? Pessoal, foi um prazer. Maria Fernanda, obrigado, tá? Pelas palavras também. E já já você também está desse outro lado, né? Compartilhando a sua história de superação. Um abraço para vocês, pessoal, e até o nosso próximo encontro.